Bom, dando prosseguimento, professor Manuel Sávio, muito bem-vindo, que satisfação, que alegria. Dando seguimento à nossa discussão agora, por favor, professor Josimário, para que a gente possa abordar a questão bioética, né, que envolve a todos nós no nosso dia a dia e, quando falamos de câncer, de diagnóstico, tratamento, esse compartilhamento de decisões, de análise de decisões e escolhas. Professor Josimário, muito obrigada. Bem, bom dia a todos, e especialmente a doutora Aurora, por estar, digamos assim, nos oportunizando, me dando o privilégio de participar de um evento como esse, né, e trazendo uma contribuição. Fico muito feliz sempre porque logo vai estar, assim, que está ao meu lado um grande amigo, uma pessoa que a gente admira bastante pela competência técnica e pelo ser humano que é o nosso grande amigo Silvio, né? Então, obrigado mais uma vez por estar compartilhando aqui com vocês e alguns amigos, como o Emanuel, que está ali, né, e outros amigos que estão aqui na plateia. Muito obrigado. Veja, o nosso objetivo com a nossa fala é trazer um outro lado da história, né? É claro que a ideia aqui é a gente saber, de forma precoce, identificar uma lesão oncológica, exatamente isso que o professor Silvio falou, né? Identificar, dar o diagnóstico, dar os encaminhamentos da melhor forma possível, otimizando a vida do ser humano que tanto necessita da assistência. Então, a construção do processo formativo é isso, é ajudar o doente, fazer o tratamento, é curar o doente. Então, esse é todo o processo formativo e a gente, ao longo do tempo, em todas as áreas do conhecimento, ela constrói essa ideia, tá, que a gente precisa salvar o doente. E é verdade, isso é fato. Mas existe também um outro lado da história que a gente não pode deixar de considerar, né? Que é exatamente o lado em que o profissional, os recursos, a motivação das pessoas envolvidas ainda é insuficiente para resolver, ou seja, coibir a doença, parar a doença e fazer com que a doença não evolua. Então, o que a gente vai fazer é um contraponto das falas que estão aqui, que corrobora com tudo que vai ser construído aqui, né? Então, essa é a proposta da gente e eu espero, da forma mais clara possível, conseguir trazer essa mensagem. E eu vou fazer muitas perguntas, talvez eu tenha vindo aqui mais para provocar vocês, fazer perguntas, do que propriamente responder ou falar alguma coisa, porque as dúvidas, elas são inúmeras. Primeiro, rapidamente, eu vou trazer a importância do que é a bioética, né? Recém nós criamos o Serviço de Bioética Clínica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, eu trabalho, assim, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, da graduação e da pós-graduação, onde a gente se dedicou bastante e vem se dedicando à questão dos cuidados paliativos e da bioética, né? Então, recentemente, nós criamos o Serviço de Bioética Clínica, somos ativistas dos comitês de bioética clínica. Aqui, o Hospital Português já criou o seu comitê, nós tivemos a oportunidade de participar no primeiro momento da formação, e hoje a gente é um grande ativista desse processo todo, que é a bioética clínica, para muitos desconhecidos, né? Mas, veja, as grandes discussões em medicina, elas não são técnicas. Não são técnicas, eu garanto a vocês. Hoje a gente vai ter um diagnóstico mais precoce, com um exame novo que vai ser utilizado, uma tecnologia nova que está chegando, e automaticamente não é no campo da técnica que a gente faz as grandes discussões, né? Eu tenho a doença, eu tenho o diagnóstico e tenho os modelos, os métodos de intervenção. A grande discussão hoje na medicina é no campo da ética. É no campo da ética. O que eu quero dizer com isso? Que muitas decisões, elas podem ser decisões extremamente delicadas, complexas, e que se o profissional que está à frente do processo, ele não tiver uma compreensão disso tudo que a gente vai falar de uma forma não muito aprofundada, mas não tem uma ideia disso, talvez as decisões sejam extremamente danosas. Então, o grande objetivo da gente é como tomar decisões em situações complexas. Os casos que são claros, definidos, esse não tem muita discussão. Eu tenho o diagnóstico, tá? Eu tenho o tratamento, e tem a anuência do doente, das pessoas que estão envolvidas no processo, não tem grandes discussões. O médico compreende que a melhor assistência é aquela, não há grandes controvérsias, independente da condição clínica do doente, não há controvérsia, não tem problema nenhum.
Só que existe uma outra situação, que é aquela que a gente diz que está fora da curva. E essa que está fora da curva, realmente nós precisamos de profissionais que tenham essa capacidade, essa habilidade de saber prognosticar, identificar cursos de ação que seja razoável para uma determinada demanda. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e a gente bate muito nisso, é desconstruir um modelo que as decisões, todas as decisões, são certas. Certo é absoluto. Nós não temos todas as variáveis possíveis de imaginar para a gente definir o que é uma decisão certa, num caso complexo, num caso de dúvida. Mas a gente precisa construir a habilidade intelectual e a capacidade e competência clínica para identificar o que é razoável para uma determinada situação diante de situações que geram incerteza. Então, esse é o grande objetivo que a bioética clínica traz. Então, a bioética clínica é um instrumento da área de atuação profissional, tá? Na qual ela traz para o indivíduo a possibilidade dele interpretar uma determinada situação e, a partir daquela interpretação, envolvendo todos os atores do processo, ele vai orientar, ajudar o tomador de decisões. Nós fazemos vários pareceres lá no Hospital das Clínicas para situações de grande complexidade. E com o serviço, a gente tem um comitê e tem um serviço, com o serviço a gente vai na beira do leito. A gente vê o paciente, identifica, discute dentro dos parâmetros que a gente chama de fatos, que é a condição clínica propriamente dita, e todos os outros fatores que estão associados para a gente identificar, naquele caso especificamente, qual é a decisão mais apropriada. Pois bem, dito isso, de uma forma muito objetiva, a bioética lida com os conflitos de ordem moral da assistência médica, da assistência clínica. Conflitos de ordem moral, né? Nós tentamos sair de um modelo paternalista, no qual o profissional é o dono do conhecimento, e ele estabelece as regras do jogo, e o paciente, o próprio nome está dizendo, de forma passiva ele recebe o procedimento, ele recebe o tratamento, porque o médico profissional da enfermagem, da odontologia, da fisioterapia, da psicologia, não importa, é o detentor do conhecimento. Então, esse é um modelo unilateral. Eu tenho poder, você aceita as minhas regras. Então, a gente está tentando desconstruir esse modelo. Portanto, nos conflitos de ordem moral, eu tenho um indivíduo que também tem percepções, tem valores. Então, como é que eu posso promover a melhor assistência, tá? De acordo com os princípios e valores daquele doente e com a ciência médica, com a medicina baseada em evidência? Esse é um desafio, né? Porque a gente vai tentar criar uma relação equilibrada. Portanto, as decisões elas têm que ser prudentes. Esse nome pode gravar, decisões prudentes. Hoje a gente não discute mais o que é certo e o que é errado, porque há uma relatividade muito grande. Mas o que é prudente, o que é razoável, o que é defensável na hora em que a gente toma uma decisão em prol da assistência de alguém. Evitar os chamados dilemas, que a gente escuta muito. Eu estou diante de um dilema. O dilema é uma situação extremamente ruim. Por quê? Porque ele me remete a duas possibilidades. Ou é ou não é. Por exemplo, o indivíduo chega no hospital com câncer avançado, e se recusa a fazer um determinado tratamento que o médico entende que é necessário, né? Automaticamente, se eu analiso esse fato concreto na perspectiva de um dilema, eu aceito ou recuso aquele tratamento. Se eu partir do pressuposto que ele tem a prerrogativa de recusar, beleza, autonomia do doente, fechou. Se eu entender que a beneficência, né, que é um princípio bioético, é o mais relevante, então eu vou desrespeitar a vontade do doente. E aí eu crio uma corrente antagônica, contra e a favor. Né? Isso não é benéfico, porque o nosso papel é maximizar, tá certo, os princípios e valores daquele doente. Portanto, eu tenho que ver o caso concreto como problema, e o problema me permite sair de uma situação dual. Eu vou identificar, eu vou construir, juntamente com o doente e com as circunstâncias que estão postas, qual a melhor decisão. A melhor decisão é aquela prudente. Se a gente for lá em Aristóteles, lá atrás, ele dizia o seguinte: a melhor alternativa ela não está no extremo. Toda decisão extrema é perigosa. Ou favorece a um lado, ou favorece ao outro. Esse não é o nosso objetivo. Eu não estou medindo força com o meu doente, né? Eu não estou aqui antagonizando o doente, mas eu tenho que, juntamente com ele, construir soluções que vá atender às necessidades dele, sem ferir princípios e valores e em consonância com aquilo que a medicina, com aquilo que a saúde estabelece como o melhor tratamento. Portanto, as decisões elas têm que ser prudentes dentro da perspectiva de problema. Veja, ao longo do tempo, as tomadas de decisões, elas foram muito centralizadas, e ainda na figura do profissional. Daí, a ideia do paternalismo. Né? A gente fala do paternalismo hipocrático, que ao longo do tempo estabeleceu o modelo de formação na área médica, no qual o profissional ele é o detentor do conhecimento, ele estabelece as regras. Paternalismo, certo?
E aí eu já faço uma pequena distinção, quem já estudou bioética, tem um outro princípio muito parecido, que a gente diz que é uma cilada, que a gente tem que ter muito cuidado, que é o princípio da beneficência. O que eu quero dizer? O paternalismo é uma imposição desconsiderando a vontade do outro. Reúne condições para te ajudar, desde que você aceite aquela ajuda. Então, se o paciente se recusa a fazer um tratamento que eu entendo que é importante, eu não vou punir o doente porque ele não aceitou o tratamento que foi estabelecido. Então, isso é importante a gente distinguir. Existe um modelo autonômico, e aí eu digo que muitas vezes é um modelo que pode ser perverso. É, por exemplo, o que é que você acha que é melhor para você? Né? O que é que eu posso fazer com sua mãe? Você quer que eu entube ou não entube? Quer que eu leve para a UTI ou não leve para a UTI? Esse modelo autonômico, eu digo que é autonomia solitária, é perverso, porque ele devolve para o indivíduo, tá, a tomada de decisão que é médica. É o profissional de saúde que sabe qual é a necessidade do doente do ponto de vista clínico. Eu não posso transferir para o outro uma responsabilidade que é minha. Eu posso compartilhar com ele a necessidade de tratamento X ou Y. Então, esse modelo autonômico, no sentido de você delegar ao outro a competência de tomar uma decisão no momento de maior vulnerabilidade, é perverso. Eu chamo de autonomia solitária. A autonomia ela tem que ser solidária, ela tem que ser construída. E, por último, o modelo deliberativo. Esse é o modelo, né? É o modelo deliberativo. De uma forma bem simplista, seria o modelo de negociação. Hoje nós deliberamos. Nenhuma decisão clínica ela pode ter uma validade se ela não for deliberada. E o nosso maior papel na deliberação é realizar valores. Ou seja, é buscar o que é mais importante para o doente. E o doente é uma estrutura que ela é biológica, mas ela é psíquica, ela é social, ela é espiritual, ela é filosófica, e eu tenho que estar em sintonia com esse indivíduo. Daí é que vem a ideia de a melhor assistência à pessoa humana. Portanto, o modelo é deliberativo. Nessa perspectiva do modelo deliberativo, eu vou analisar 3 fatores que são extremamente relevantes. Fatos, deveres e valores. O que é que eu quero dizer com isso? Os fatos, a clínica. Qual é a doença do meu doente? Qual o diagnóstico? Qual o prognóstico? Quais os exames que ratificam aquela? Eu tenho dúvida, então os fatos estão incompletos. Né? Eu preciso ter clareza do que é a doença, o modelo, como ela evolui, diagnóstico diferencial, eu tenho que ter propriedade sobre a doença. Se eu tenho alguma dúvida, vamos fazer as consultorias, mas eu preciso ter essa certeza o máximo que eu puder. Por outro lado, eu tenho deveres. Deveres para com o meu doente, deveres para a melhor assistência, dever da veracidade. Eu tenho que ser verdadeiro com o meu doente. Eu não posso entrar na ideia da mentira piedosa, né? Criar uma expectativa que na realidade não é, dar um falso diagnóstico, ou pelo menos fazer uma promessa numa determinada condição clínica no qual o paciente ele tem um prognóstico que é desfavorável. Eu tenho que ser verdadeiro no momento do doente e não no meu momento. Por isso que a pergunta é, o que é que você gostaria de saber a respeito da sua doença? De que forma eu posso te ajudar? Como é que eu posso esclarecer algo para ficar mais compreensível para você? Eu me coloco na condição daquela pessoa que está num processo de vulnerabilidade. E, por último, os valores. A biografia. Biografia é um termo, biografia, que hoje a gente insere na semiologia médica. Biografia, quem é o doente? Como ele vive? O que é importante para ele? Porque muitas vezes, quando a doença já está numa fase avançada, em que os tratamentos não conseguem mais devolver para aquele indivíduo uma condição melhor, ou seja, equilibrar aquele processo todo, estabilizar o doente, o que vai ter destaque é a biografia do doente. Bem, para mim é importante estar junto da minha família. Para mim é importante conversar com as pessoas que são caras para mim. Para mim é importante estar na minha comunidade. Então, veja, fato, deveres e valores. Eu, enquanto profissional, eu preciso criar uma relação de equilíbrio para que eu possa tomar uma decisão prudente. E com isso, a gente vai construir a ideia de evitar as decisões extremas. Como eu falei, as decisões extremas, elas terminam sendo um cabo de força. Ou eu favoreço a um lado e contrario o outro e vice-versa. Portanto, as tomadas de decisões hoje, elas estão no campo da deliberação moral. Isso é extremamente importante e é isso que a gente faz com a bioética clínica. E o paciente com câncer? Bem, fora daqueles pacientes que têm o diagnóstico, o tratamento, tem a possibilidade da condução do caso clínico, a reversão da doença de base, né? Ou seja, o controle clínico, tudo bem. Mas os pacientes que evoluem, metastático, com prognóstico sombrio, tá? Com a perspectiva de morte iminente em função da doença de base, que os recursos já não conseguem reverter, existem inúmeros conflitos morais. Tá? A gente passaria o dia aqui falando de situações que permeiam o dia a dia, mas assim, de uma forma bem rápida. O que é importante? Primeiro, é a gente estabelecer limites de tratamento.
Então, via de regra, a ideia é que a gente vai cuidar de um paciente numa condição, digamos assim, negativa, quando ele está num processo avançado da doença, né? E aí vem os tratamentos modificadores de sintomas já no processo avançado da doença. Então, primeira coisa que a gente tem que desmistificar, um indivíduo que tem uma doença que ameaça a vida, ele tem potencialidades de morte. A morte faz parte desse processo, né? Portanto, enquanto profissional, eu tenho que saber conduzir o caso de tal forma que, se esse paciente ele está muito bem, digamos, conduzido, ele evolui para esse processo de uma forma razoável, aquilo que no final muita gente fala de morte digna, tá certo? Então é importante a gente entender que mesmo paciente com alta funcionalidade não tira desse doente uma possibilidade, tá, desse paciente evoluir de forma negativa, ou seja, dentro daquilo que a gente não quer. Então é importante a gente desmistificar a ideia que, por exemplo, uma abordagem mais voltada para um paciente que tem limitações, ela é tardia, né? Porque, via de regra, o que acontece é que quando esse paciente ou os profissionais alertam para essa preocupação, o paciente ele já perdeu muito tempo, né? E tempo é uma coisa extremamente preciosa, principalmente com doenças que são crônicas, doenças que avançam rapidamente. Então, é importante a gente compreender esse processo, que funcionalidade não significa dizer que esse paciente não está num processo de um cuidado mais diferenciado. Quanto mais funcional, melhor. Mas não tira dele, dependendo do diagnóstico, tá, a possibilidade de ser uma doença fatal. E, portanto, a gente tem que se preparar previamente, porque quanto mais cedo eu começo, melhor a condição de vida que eu dou para esse doente, inclusive para a tomada de decisões. Então, o modelo atual de medicina, aprendemos a lidar com a doença, não com o doente. Então, isso aí é a gente precisa ter essa crítica muito clara, porque, assim, se a gente não tiver a preocupação de um modelo formativo, tá, que a gente consiga fazer essa percepção, é muito difícil a gente lidar realmente com as pessoas que estão em maior sofrimento, porque a tecnologia está posta. Nós somos excelentes operadores de máquinas, né? Mas muitas vezes podemos esquecer do doente, que é o modelo principal, que é o mote principal, e por isso que nós estamos aqui, tá? A morte pode ser acompanhada de muita dor. E esse é o grande problema. Eu acho que já tinha falado aqui antes, mas o Brasil já foi classificado como o terceiro pior lugar do mundo para morrer, né? Então, assim, significa dizer que nós ainda não estamos devidamente preparados para lidar com a face da vida que está posta. Que está posta. O terceiro pior lugar do mundo para morrer. E uma das condições que foram colocadas nesse ranking foi: não temos ainda pessoas devidamente preparadas para lidar com a morte dos seres humanos, né? Então, assim, a gente tem muita tecnologia no extremo, mas falta a condição humana para o indivíduo que está no processo de morte. Então, a gente precisa rever isso. E a medicalização da morte? Veja, nós medicalizamos a vida e cronificamos a morte. Nós criamos doenças ou mortes que até então não tinha. Antes, a morte acontecia dentro de um prazo razoável. Hoje não, porque eu tenho tecnologia de ponta, e quanto mais sofisticado o hospital, mais recurso, menos a morte se faz presente. Ou quando se faz, muitas vezes é cheia de tubos, cheia de ostomia e com muito sofrimento, né? Então, assim, a gente trouxe muita tecnologia, mas não cuidamos ainda devidamente dos nossos doentes. Então, a habilidade de prolongar de forma artificial a vida de pacientes sem expectativa de recuperação é um problema gravíssimo. Esse é um problema grave. Veja, a gente fala muito em ortotanásia, se usa pouco. A gente condena a distanásia e se faz muito, né? Porque se a gente fizer uma avaliação de uma forma geral, os pacientes crônicos muitas vezes são tratados de forma distanásica, desnecessária. Claro que o limite não é muito claro às vezes. E veja, eu não estou aqui condenando o profissional muitas vezes, porque às vezes é um processo de sofrimento muito grande. Na hora em que um profissional está à frente de um doente, que ele se dedica àquele doente para tentar atuar na doença de base, reverter aquela condição e favorecer aquele doente, esse limite é muito tênue. E muitas vezes ele também está em sofrimento. Então aqui eu não estou condenando o profissional, mas mostrando a necessidade de a gente parar e refletir. Até que ponto eu devo estabelecer determinados tratamentos? Por isso que eu digo sempre, a pergunta não é se eu posso fazer. Poder a gente pode. A estrutura permite. A pergunta não é essa. Mas a pergunta é: devo fazer? Até que ponto? Essa é a grande pergunta. Tá? E aí a gente cria esse cenário. De um lado, a distanásia, né? Hoje, assim, nós praticamos a distanásia. Nós praticamos. O Código de Ética Médica é claro quando diz: é vedado ao médico promover tratamentos obstinados, fúteis, quando o paciente já não reúne condições. Isso é distanásia. Mas a gente faz de forma rotineira. E a própria família diz: não, doutora, faça tudo. Leve para a UTI, faça procedimento, faça traqueostomia, entube, faça a cirurgia, faça tudo. Isso é distanásia, né?
Então, é uma situação extremamente delicada. Por outro lado, a gente trabalha sempre na perspectiva do que é razoável. A ortotanásia é aquilo que é razoável, é ponderado, é avaliado. Não há mais condições da gente fazer isso, a medicação pode ser suspensa, a gente pode fazer o tratamento modificador de sintoma. E aí a gente já discute, inclusive, eutanásia. Veja, a gente ainda não conseguiu entender o que é a ortotanásia de uma forma clara e aplicar, muita gente já discute eutanásia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas coisas, porque isso pode também trazer uma carga moral muito grande para essas situações. E esse poema do Kickenham, ele me remete muito àquela ideia do que é o sofrimento, digamos assim, de um indivíduo que já concebe a sua morte como um fato real e aceita. O poema é mais ou menos isso. Quando a morte é o maior perigo, se espera na vida. Mas quando nos vemos diante de um perigo ainda maior, se espera na morte. Quando esse perigo é tão grande que a morte se torna uma esperança, o desespero é a não esperança de nem poder morrer. Então, muitas vezes, a gente percebe que o doente ele já introjetou o seu processo de morte. Ele já aceitou, né? A família, muitas vezes, também aceitou, mas a equipe ainda não. E a gente continua insistindo, né? E a dúvida, existem expressões como investimento total. Investimento a gente faz na Bolsa de Valores, em aplicações, não faz no ser humano. O ser humano a gente cuida, não existe investimento total, né? Existe a melhor assistência ao doente. E aceitar a morte de um doente que está em processo de morte não é você atuar contra o doente, muito pelo contrário, é você proteger esse indivíduo que está num processo franco de morte, que faz parte, e eu tenho que prestar melhor assistência para essa passagem. Então, como identificar o limite entre futilidade terapêutica e tratamento modificador de sintoma? Veja, é muito tênue. Em tese, não existe futilidade terapêutica, mas na realidade existe. Quando um tratamento é fútil? Né? Bem, futilidade é eficácia. Futilidade é algo que eu posso estabelecer, mas que não me devolve aquilo que eu esperava. Isso é futilidade. E a gente consegue. Não é fútil porque o medicamento, o instrumento, o procedimento é fútil, mas é porque o doente é frágil. Ele não se beneficia mais daquilo. Né? É como se fosse um copo. Eu gosto muito desse exemplo. Você pega um copo, enche d'água e fura. E continua colocando água. A água não fica dentro. Então, isso é fútil. É futilidade. Então, quando o tratamento é fútil? Quando instituímos cuidados extraordinários e ordinários. Qual o referencial? Bem, hoje a gente tem muita tecnologia. Então, muitas vezes, doentes são levados para a unidade de terapia intensiva. E aí a gente vai usar os chamados meios extraordinários, né? As máquinas, as drogas, etc. E aí a gente fica naquela, meios ordinários e meios extraordinários. Bem, os meios extraordinários é aquele paciente que a gente ainda não conseguiu formular mentalmente que ele está num processo franco de morte e eu ainda posso utilizar aqueles recursos. E os ordinários, em tese, eu já aceitei, e aí a gente estabelece a sonda, uma alimentação interal, etc, etc. Aí a pergunta é, qual é o referencial? É a tecnologia ou o doente? Porque se for a tecnologia, tá certo? Automaticamente, meios ordinários, como eu falei, a sonda, uma alimentação, e os extraordinários são as máquinas. Mas se for o ser humano, um meio ordinário, que tecnicamente, né, ou filosoficamente é menos invasivo, ele pode ser tão grave ou mais grave do que o método extraordinário. Né? Então, uma sonda num paciente que está em final de vida, uma sonda para alimentar um doente que já está no processo franco de morte, ela é tão prejudicial quanto se fosse fazer procedimentos altamente invasivos nesse doente. Então, a gente precisa compreender e se desprender da tecnologia e usar ela em prol do paciente e se ater ao doente, à condição do doente. É ele que tem que definir o que é extraordinário e ordinário, e não a gente. Então, isso é extremamente importante para a gente compreender esse processo. O profissional deve sempre ser obstinado na sua prática clínica? Bem, a gente é treinado para, obviamente, usar os recursos, fazer a melhor formação. Isso leva à obstinação. Obstinação é determinação. Eu tenho que ser determinado realmente pelo meu doente. Ótimo. Isso aí faz com que o profissional seja dedicado ao seu doente. Mas, assim, ele tem que ser dedicado sempre? Há uma obstinação benéfica e uma maléfica? Não é? Haveria um limite de obstinação? Veja, os conceitos, eles precisam ser interpretados. Eu posso botar um excelente conceito, mas se eu não tiver um bom intérprete, eu vou usar ele muito mal.
Eu não posso generalizar. Eu digo sempre, veja a vida pela janela da relatividade. Né? Ou seja, não existe certeza tão absoluta que não possa ser contrariada. Cabe ao intérprete. Eu tenho que ter, o sujeito moral, ele tem que analisar o que é benéfico e o que não é benéfico, qual o limite que aquela determinada situação impõe. Eu preciso identificar isso aí. Então, em nome do princípio da beneficência, estaria o profissional autorizado a tomar todas as decisões em relação ao doente, mesmo contrariando a vontade do doente? A gente tem discussões, por exemplo, o paciente testemunha de Jeová, é muito comum, né? Ele tem uma ideia que não quer fazer uma determinada abordagem, no caso da transfusão, e o médico entende que tem que estar fazendo. Bem, é a beneficência, mas o doente tem autonomia. Como é que fica? Ah, mas é o direito à vida. Sim, mas a liberdade religiosa é um princípio fundamental também. Então, são dois princípios fundamentais. E quando ele faz isso, ele não está tentando contra a vida dele. Ele está valorando aquilo que é importante para ele. São os valores dele. Como também o profissional tem os seus valores. Como é que fica essa relação? Então, tomada de decisão não é uma coisa muito simples. Daí a importância da gente trazer a bioética clínica para a discussão. Né? Você pode ser um excelente profissional, tecnicamente competente, eu não estou discutindo isso, mas eu estou discutindo que uma tomada de decisão ela tem reflexo, ela tem consequências. E eu tenho que avaliar aquelas consequências. Eu tenho que saber prognosticar para poder tomar a decisão que seja mais apropriada. Né? Como compreender e aplicar o princípio da não maleficência? O que é o princípio da não maleficência? Primeiro, não cause dano. Primeiro, não cause dano. Isso é um dever moral que nós temos. Eu não posso causar dano ao meu doente. Eu posso ajudar dentro das possibilidades, com os recursos que são disponíveis. Mas eu tenho um dever moral, todos nós temos. Não cause dano ao doente. Então, se eu não dou a informação de forma adequada ao doente, tá? Se eu estabeleço uma mentira piedosa para esse doente, eu já estou previamente causando mal a esse doente. Ele não pode tomar uma decisão baseada numa ideia que ela não é real, que não é verdadeira. Um paciente com câncer, por exemplo, com metástase disseminada, com progressão da doença, consciente, deve ser submetido a todos os tratamentos disponíveis? O fato de eu ter tudo não me obriga a usar sempre. Né? Não me obriga a usar sempre. E quando eu digo melhor assistência ao doente, não significa usar toda a tecnologia, mas usar o que é racional, o que é viável, o que é necessário para aquela condição. E aí eu preciso, mais uma vez, de um intérprete. Eu preciso de um profissional apropriado. Né? Que não seja distanásico, que não veja o princípio da beneficência como paternalismo, mas que seja um profissional que consiga deliberar, conhecer a clínica, tá? E saber deliberar com aquele doente. Estabelecer um limite razoável nessa situação não seria uma decisão prudente? Isso é importante. Então, assim, quando a gente trabalha com bioética clínica, a gente trabalha, acima de tudo, com a capacidade da gente saber dialogar, né? Por mais conhecimento técnico-científico que a gente tenha, e é extremamente importante, tá certo? Eu preciso saber me comunicar com o doente. É uma comunicação empática, que eu possa me fazer compreender, validando o sofrimento do outro e não tomando decisões isoladas. Né? Se a gente fizer aqui uma trajetória, até tem uma historiazinha que eu estou tentando desenvolver, que é mais ou menos o trâmite de um paciente que chega de madrugada no hospital para ter um bebê e o sofrimento que essa pessoa passa em prol da melhor assistência. E a gente vê uma série de fatos assim terríveis. Fatos que você olha assim, pô, não pode acontecer isso num hospital que trabalha com acreditação, com humanização, e você vê que é uma assistência que ela deixa falhas terríveis. Excelente tecnologia, mas humano muito ruim. Então, a gente precisa rever. Somos nós, profissionais da área de saúde, que precisamos cuidar disso aqui. A gente não pode se deixar levar por toda uma ideia de tecnologia e esquecer do que a gente tem de mais importante, é o humano. Se tirar o humano, fica a máquina. Não precisa do ser humano. Então, tratamento fútil. Para esses dois autores, o que é um tratamento fútil? Quanto à eficácia do tratamento é altamente improvável. Aí eu pergunto de vocês, quantos de vocês já não visualizaram estabelecer um determinado tratamento que a eficácia dele era improvável? Bem, enquanto há dúvida, está válido. Na hora que eu consigo construir um raciocínio mais plausível, que, essa dúvida para mim, ela já não existe tanto, eu vou suspender a medicação. Eu estabeleço um limite em benefício do doente. Não tem um benefício, não tem por que eu continuar. Quando o resultado insatisfatório é certo? Quantas vezes a gente já estabeleceu algum tipo de tratamento que a gente sabe que é para, digamos assim, foi pressão da família, a família está exigindo, a família está querendo que a gente faça, mas eu tenho a consciência que aquele não tem a eficácia necessária. E quando é certo que o tratamento é mais penoso do que o benefício. Veja, eu preciso interpretar isso de uma forma assim muito tranquila. Né? A gente ainda tem daquela época, daquela expressão, mas assim, se há 1% de chance,
a gente tem que fazer. Isso é passado. Não existe essa 1% de chance. O paciente tem 1% de chance de passar 3, 4, 5 dias vivo. Veja, não é quantitativo, é qualitativo. Qual é a qualidade de vida que esse indivíduo tem? Né? Então, a equipe assistencial deve procurar manter os meios que considere proporcionais. Princípio da proporcionalidade. A gente não foi treinado para saber o que é o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. E aí, hoje, eu preciso do sujeito moral. O agente moral é o profissional da área de saúde. Ele tem que estabelecer o que é proporcional, a partir do conhecimento técnico-científico que ele tem, e da necessidade do doente, a condição clínica do doente, a evolução da doença, para estabelecer o que é razoável numa determinada situação. Tá? Levar em consideração o desejo do doente. O nosso maior papel, já diz o professor Diego Graça, é realizar valores. Realizar valores. E enquanto profissional da área de saúde, não faz sentido nenhum eu apenas me reverter na condição plenamente técnica e não realizar valores do doente. Eu preciso desenvolver essa habilidade. E, obviamente, ter uma análise médica competente. Eu preciso de um bom profissional, né? Uma pessoa que tenha expertise de um determinado tema, porque é esse profissional que reúne condições para poder definir, dentro do parâmetro clínico, quais as alternativas e quais as possibilidades de tratamento daquele indivíduo. Então, a melhor atitude face à situação de incerteza, e medicina não é ciência exata, a gente não trabalha com certeza, tá? Em que é impossível determinar com precisão o benefício que um tratamento pode ter, é iniciar um tratamento estando sempre preparado para interromper. Às vezes tem um discurso muito, assim, que é muito comum. Na unidade de UTI NEO, uma criança que nasce muito fragilizada, e aí a colega diz, olha, se entubar essa criança, se ela nascer, se eu entubar, eu vou continuar fazendo os procedimentos. Não, eu posso entubar. Reavaliar. Bem, não tem mais por que a gente continuar. Então, a gente pode parar o tratamento. Eu vou estabelecer um determinado tipo de tratamento ou medicação. Tá? Beleza. Mas eu vou reavaliar. Se ele não é eficaz, não tem por que manter. Então, isso é importante para que a gente possa levar em consideração. Estamos sempre preparados para interromper se os objetivos não forem atingidos. Então, e para ir concluindo, lembrar que a inteligência humana consiste na capacidade de prever situações e eleger uma entre elas. Veja, a gente tem que romper com aquele modelo protocolar. O protocolo é esse, a gente impõe o protocolo. Nesse tipo de situação, não é uma assistência de protocolo, é uma assistência de princípios. Eu tenho que ter uma capacidade de prognosticar o doente e saber que se ele está evoluindo de uma forma que não é positiva, eu tenho que estar adequado àquela situação real e não baseada num protocolo, como se o paciente precisasse entrar num protocolo. Na realidade, a gente precisa analisar ele dentro de uma perspectiva que foge a um protocolo, né? O mecanismo de seleção natural se transforma em eleição humana. Então, daí eu preciso de um sujeito moral. Eu tenho que ter um bom intérprete. E esta eleição exige necessariamente uma previsão. Eu conheço o meu doente, eu conheço a doença, eu tenho que antever, eu tenho que sair na frente do sofrimento desse doente. Né? Eu não posso esperar que a situação se concretize para poder fazer um procedimento. Eu tenho que antever. Isso chama-se prognosticar, isso chama-se previsão. Né? Anteceder os possíveis desdobramentos de um determinado acontecimento. Quando alguém está conduzindo o veículo, o condutor tem que ir prevendo o que vai acontecer segundos depois, tomando as decisões para evitar acidentes. É mais ou menos isso. Né? Eu tenho que ter essa perspectiva, eu estou dirigindo, há possibilidade, eu vou evitando possíveis situações que me levem à condição de impossíveis eleições entre as distintas alternativas que oferece a cada momento. Daí a deliberação. A deliberação, as decisões não estão no extremo, estão no meio. E elas não estão postas. Ela precisa ser construída. Ela precisa ser construída dentro do caso. Então, o maior pecado, muitas vezes, que quando o colega vai resolver um caso que já chega com a decisão pronta, esse é um problema seríssimo, porque eu não conheço os fatos. Eu não conheço a realidade dos fatos. E os gregos já diziam, se quero saber a verdade, vai aos fatos. Eu preciso conhecer aquela realidade para definir, naquele caso, naquela pessoa, naquele corte temporal, qual é a melhor alternativa. Não pode ser generalizada. Né? Daí se fala nesse tratamento personalizado, porque o indivíduo ele tem suas características. Ortega y Gasset já dizia, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu preciso de alguém que consiga interpretar e me prestar a melhor assistência. Então o médico não tem o direito nem o dever de
prescrever uma morte prolongada. Lembrando que a questão não se coloca em tratar ou não tratar, mas sim determinar qual o tratamento adequado, de acordo com a perspectiva biológica do doente e com as suas condições biopsicossocial. Esse é o desafio na relação de assistência para os pacientes que estão em sofrimento e que não podem, de maneira nenhuma, ser tratados que não seja dessa forma. E, para finalizar, lembrar. Eu acho que é o último slide, só para a gente fechar essa fala da gente. O 22. Bem, que cuidar no final de vida é uma proposta ética, não um ato isolado. É um modo de ser, ou seja, é uma construção com o outro, com o mundo e consigo mesmo. É um constante exercício de alteridade, solidariedade, amor e respeito pela autonomia e valores do outro. Então, esse é o papel da bioética clínica. Tá? Mais do que nunca, a bioética ela vem exatamente para dar esse reforço na assistência, tirando um pouquinho daquela ideia que todas as decisões elas estão no campo eminentemente da clínica. Existem outros valores que a gente não pode deixar de agregar. Daí a questão e a discussão que a bioética clínica traz, que além da clínica, existem valores, existe uma biografia, existe um profissional que tenha essa capacidade de interpretar e juntos identificar o que é melhor para aquele doente numa determinada circunstância. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Josimário, excelentes palavras. Ou seja, além da questão técnico-científica, né, que é imprescindível, a gente tem que primar por isso também, é a questão de pensar o outro, pensar no outro, sentir o outro. Então, é isso que a gente não pode se esquecer nunca. Por mais que a vida corra, né, e exija, né, uma pressa desvairada. Né, a gente tem que lutar contra isso. Muito obrigada.